Boa tarde, aula de Geometria Euclidiana para o primeiro semestre de Licenciatura em Matemática do IFCE Campus Juazeiro do Norte. Eu já tinha falado com eles fora antes da gravação. O objetivo é resolver alguns exercícios dentre os que foram passados na sala da turma. Tá? Envolvem problemas aí dos capítulos 10, 11, 13 e 14 do Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, e ainda é sobre geometria plana. Tá? Os que estão presentes podem estar sugerindo alguma questão que tentaram e tiveram dúvida ou não conseguiram concluir. Tá? Vou ficar me mexendo aqui para o pessoal que vai assistir o vídeo depois não pensar que travou. Boa tarde, Samira. Bom, talvez ajude aí alguém. Eu vou só apresentar aqui a atividade, né? Então, lá na sala, foi proposto uma atividade do livro, né? Isso daí. Capítulos 10, 11, 13 e 14 foram propostos alguns problemas para que vocês tentassem fazer na semana passada. E a ideia hoje era poder discutir alguns desses problemas. O Abner está falando no 374. Dá um tempinho aí, só para que o pessoal possa olhar os problemas, escolher. E a gente começa falando sobre o 374, que está no capítulo 10. Se tu já tiver com ele aberto, Abner, diz só qual é a página, que aí me ajuda na hora de localizar no arquivo. Página 160. Vamos lá. Ou acho que então a gente tem uma 374. Essa 364. O problema 374 tem esse enunciado aí, está na tela de vocês. Prove que qualquer paralelogramo circunscrito a uma circunferência é um losango. Então, o que se quer provar pode ser escrito na
naquela linguagem lógica, né? Seria o seguinte: se um paralelogramo está inscrito, aliás, está circunscrito a uma circunferência, então ele é um losango. Ou seja, você quer provar uma implicação. Você tem como hipótese um paralelogramo circunscrito a uma circunferência. E você tem como tese mostrar que esse paralelogramo não é qualquer paralelogramo, é um losango. Bom, a gente precisa lembrar um pouco desses termos, desses quadriláteros, não só da definição, mas também de algumas propriedades que eles possuam. Tá? Problema 374. Uma circunferência. Você tem um paralelogramo que está circunscrito a essa circunferência. O que significa estar circunscrito? Os lados do paralelogramo tangenciam a circunferência. Você tem uma situação como essa que eu vou desenhar. Aqui os vértices por letras, você tem um paralelogramo ABCD, que os lados desse paralelogramo estão tangenciando uma circunferência nesses pontos que eu estou marcando um tracinho vermelho. Bom, dizer que ABCD é paralelogramo é garantir que AB é paralelo a CD e BC é paralelo a AD. Então, dizer que é um paralelogramo é tomar essas duas condições aqui como hipótese. Dizer que é circunscrito é garantir que os lados estão tangenciando esses pontos que eu estou indicando ali de vermelho. Se você precisar, pode dar nome aos pontos também, né? Tangência. P, P, Q e R. T, P, Q e R são pontos de tangência. O que eu quero provar é que ABCD é um losango. Prova que ABCD é losango. O que significa ser losango? Os quatro lados são iguais. Os quatro lados são congruentes, né? Possuem medidas iguais. Tá? Bom, então, provar que é um losango é provar isso, que os quatro lados têm a mesma medida. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai usar o arco, professor? Para usar o arco, a gente usa algumas propriedades de circunferência. Vai usar, no caso, o ponto externo à circunferência, porque daí a gente, traçando duas tangentes, essas tangentes seriam iguais. Por exemplo, no C, o QC é igual ao CP. Exato. E dá para fazer o mesmo para os outros. Quando por um ponto fora da circunferência você traça duas tangentes a essa circunferência, esses segmentos tangentes são congruentes.
esse segmento é congruente a esse. Da mesma forma, esse segmento aqui, BB, ele é congruente a esse DT. A RD é congruente a DQ. RA é congruente a AT. Então, essas congruências aí, eu só estou utilizando a mesma propriedade para cada um dos pontos ali, né? Por um ponto, você traça duas tangentes a uma circunferência, esses segmentos tangentes são congruentes. Bom, mas aí, ó, se cada segmento aqui tangente eu chamar por uma letra, a medida dele, a gente teria um certo trabalho aqui, porque aqui medir A, aqui seria medir A. Aqui mede B, aqui é medir B. Aqui mede C, aqui mede C. Aqui mede D, aqui mediria D. Aí os lados teriam medidas A mais C, A mais B, B mais D e D mais C. A princípio comprova, só isso que é um losango. As medidas ali estão representadas por expressões diferentes. Pode falar. Como é um paralelogramo, os lados opostos são iguais. Exato. Então, a minha hipótese que eu tinha colocado pela definição, que era os lados serem paralelos, ela não é tão, vamos dizer assim, forte, a ponto de eu tirar um resultado. Mas ela me permite, se isso realmente é um paralelogramo, concluir que os lados opostos têm a mesma medida, ou seja, a medida de AB é igual à medida de CD. E a medida de BC é igual à medida de AD. Isso com as incógnitas que a gente criou ali, vai me permitir chegar em duas equações aí, que seriam AB, C mais A é igual a B mais D. C mais A igual a B mais D. BC, A mais B igual a C mais D. A mais B igual a C mais D. Duas equações. Qual é o problema? A princípio você tem 4 incógnitas ali. Então não vai dar para descobrir quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. Mas vai dar para tirar algum resultado que fale a respeito deles. Como é que a gente pode usar essas duas equações para tirar algum resultado a respeito de A, B, C e D? Só que eu gosto de trabalhar com parte algébrica, manipular equações. Professor? Oi? Poderia, eu acho que somar as duas equações, a fim de ter relação entre as letras para chegar no que a gente quer? Se você somar membro a membro, essas equações aqui, você vai obter um resultado interessante. Somando aqui, ficaria 2A mais B mais C igual a 2D mais B mais C. E aí eu posso agora subtrair B mais C dos dois lados. Se eu subtrair B mais C dos dois lados, a igualdade continua válida. Você vai ficar que 2A igual a 2D, portanto, A igual a D. Ou seja, esse segmento aqui, ó, que eu chamei de A, esses dois segmentos que eu chamei de A, e esses que eu chamei a medida de D, na verdade tem o mesmo tamanho. Então, o que acontece desse lado, acontece aqui. A igual a D.
Ou seja, onde tiver D, eu posso apagar e colocar A, ou vice-versa. Onde tem A, eu posso apagar e colocar D. Obviamente, eu não vou apagar os dois, porque senão eu só faço trocar. E eu quero é diminuir o número de incógnitas que eu estou utilizando. Então, o que eu vou fazer aqui é tirar o dedo aqui. E vou fazer a mesma marcação. Esses dois segmentos, além de serem congruentes entre si, são congruentes a esse daqui. Então, aqui eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar de A. Será que não ocorre a mesma coisa nesses daqui, ó? Esses daqui eram segmentos que estavam em vértices opostos. Se ocorre para esses, por que não ocorreria para esse aqui? Alguém consegue me justificar porque aqui o B e o C têm que ser iguais? Se montar a equação, as duas equações novamente, de acordo com AB igual a DC, a gente vai concluir isso daí que o senhor está falando, não? Eu vou utilizar esse resultado para reescrever essas equações aqui. Ou tirando onde tem A escrevendo D, ou tirando onde tinha D escrevendo A. Como eu apaguei o D, eu vou escrever a partir do A. Essa primeira equação aqui, ó, que vinha aqui o AB, tinha a medida igual a de CD. Essa primeira equação, se for reescrita, ela vai dizer que A mais C igual a A mais B. A mais C igual a mais B. Aí eu posso cancelar o termo comum, né? E aí eu vou chegar no outro resultado, que C igual a B, ou que B igual a C, tanto faz. Então, isso me indica que esses dois segmentos que antes eu sabia que eram congruentes entre si, agora eles são congruentes a esse daqui também. Então, onde tem C, eu posso apagar e colocar B. E aí eu deixo a mesma marcação. Feito isso, aí a gente prova o que a gente queria, porque agora cada lado está escrito só em função de A e B. A mais B, A mais B, A mais B, A mais B. Logo, lado AB, lado BC, lado CD e o lado DA, todos têm medida A mais B. Ou seja, ABCD é um losango. Tá? Pode, inclusive, ser um losango com uma característica a mais. Por exemplo, no meu desenho aqui, os quatro lados têm a mesma medida, mas você tem aqui um ângulo agudo e aqui um ângulo obtuso. Eu posso fazer com que esse losango vire um quadrado. Se eu forçar um desses ângulos ficar reto e o losango continuar, e o paralelogramo continuar circunscrevendo a circunferência, esse quadrilátero vai virar um quadrado, que nada mais é do que um losango com os ângulos retos. Mas aí já é um caso particular. Ah, deu certo? Deu sim, professor. Isabel está dizendo que teve problema com atraso, problemas na internet. Acontece até aqui. Eu estou dando aula para vocês, mas a qualquer momento a internet pode falhar. Bom, para quem chegou depois, a aula de hoje, o objetivo é tentar ajudar vocês com aqueles problemas que foram
que foram propostos como atividade lá na sala de geometria. Então, por enquanto, a gente resolveu 374, foi um pedido aí do Abner, que era um problema que está no capítulo 10 do livro. E das propriedades que tem lá no capítulo 10, a importante que a gente utilizou para resolver é que quando você tem um ponto e por ele você traça duas retas tangentes a uma mesma circunferência, os segmentos tangentes são congruentes. A gente usou isso 4 vezes, além da propriedade do paralelogramo. Mas aí não é algo que está no capítulo 10. Está lá no capítulo sobre quadriláteros notáveis. Então, se alguém tentou mais alguma questão que teve dúvida, você pode estar perguntando agora. O Abner de novo. 398. Abner, tu tá me fazendo testar meu óculos aqui. Como é que eu desativei a câmera? Estou quase encostando aqui na tela. 398. Não, pode falar. Se os outros não estão participando, provavelmente é porque não tentaram ainda as questões, né? Então, vamos lá, 398. Qual a página? Página 174. Pronto, essa questão aqui. Determine a razão entre os ângulos alfa e beta da figura ao lado. Sabendo que a reta R tangencia a circunferência no ponto A e que os arcos AB e BC e AC são proporcionais aos números 2, 9 e 7. Bom, a primeira coisa aí que a gente vai tentar conversar com vocês é que tem 2 arcos AB, né? Eu tenho o arco aqui, ó, que sai de A para B no sentido anti-horário, né? Mas eu tenho o arco que sai de A para B no sentido horário, que seria esse maior aqui, ó. Bom, é quase unanimidade entre os autores de livro que quando você não menciona qual arco que você está falando, normalmente é o menor arco, que eu não vou poder falar no diminutivo, tá? Para não gerar uma cacofonia. Então, o arco AB seria esse, o arco BC seria esse, e o arco AC que ele fala seria esse daqui, tá? E não os arcos maiores. Quando ele diz que são proporcionais a 2, 9 e 7, entenda a medida dos arcos. E aí entra, na verdade tem duas grandezas ligadas a arco. Uma é o que a gente chama de medida do arco, e a outra é o que a gente chama de comprimento do arco. O comprimento seria o seguinte: imagina que essa circunferência aqui ela é feita por um arame, eu corto o arame nos pontos B e C e pego esse arco e retifico, eu dobro ele para ele ficar em linha reta. Aquele comprimento do arame em linha reta é o comprimento do arco. Já quando você fala em medida do arco,
Aí você diz que um arco mede 20 graus, mede 30 graus, mede 60 graus. O que é a medida de um arco? O que é a medida de um arco? A medida do ângulo central? É a medida do ângulo central. Tá? Então, o ângulo central, que olha para aquele arco, ele fornece sua medida como sendo a medida do arco. Então, um arco de 60 graus indica que o ângulo central que olha para ele tem 60 graus. Um arco de 40 graus indica que o ângulo central que olha para ele é um ângulo de 40 graus. Tá. Bom, vamos agora fazer a figura para a gente poder discutir o problema. Você tem uma circunferência, por um ponto A dessa circunferência é traçada uma reta tangente à circunferência do ponto A. Depois são pegos outros dois pontos da circunferência, o D e o C. E aí na figura, ele quando traça a corda AC, ele indica a medida desse ângulo por beta. Quando ele traça a corda AB, ele indica a medida desse ângulo aqui por alfa. Mas o que ele diz é que a medida do arco AB, vou indicar assim, tá? A medida do arco BC e a medida do arco AC são proporcionais a três números. Avivando aqui a memória, 2, 9 e 7. 2, 9 e 7. O que é que significa essas medidas serem proporcionais a 2, 9 e 7? Três medidas proporcionais a três números. Eu lembro que eles teriam que ter a mesma proporção, que seria um K, por exemplo. Mas aí, então, nesse caso, eu faria o quê? Seria cada um multiplicado pelo K? Porque eu fiquei na dúvida. Dizer que são proporcionais é como se eles tivessem sido originados a partir desse tipo de números multiplicados por uma constante. Então, uma das maneiras de você dizer isso é dizer que, então, esse daqui vai ser 2K, esse daqui vai ser 9K, e esse daqui vai ser 7K. É uma das maneiras. A outra é que quando você diz que uma lista de números é proporcional a outra lista, é que se você dividir o primeiro pelo primeiro, o segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro e assim por diante, esse resultado dá sempre o mesmo. Obviamente, essas duas maneiras de tratar o problema têm que conduzir para um mesmo resultado. O mesmo resultado surge se você chamar, já que as três razões têm o mesmo valor, chama de K. Aí se eu pegar essa razão igual a K, então o 2 passa multiplicando, e aí você vai ter que a medida do arco AB é 2K. Se igualar essa razão a K, o 9 passa multiplicando, e você vai ter que a medida do BC é 9K. Se igualar esse daqui a K, você vai ter que a medida do AC é 7K. Mas o que é que você sabe sobre as três medidas? Medida de AB, mais a medida de BC, mais a medida de CA. O que é que você sabe sobre essas três medidas? Dá a volta completa, né?
A volta completa, que seria um arco de 360 graus. Então, se você somar as três medidas, logo 2K mais 9K mais 7K vai dar 360 graus. No caso aqui, 16, 18K. 18K igual a 360 graus. E você chega à conclusão que essa constante vai valer 20. Né? 20 o quê? Graus, não é não? Seria 20 graus. Né? Já que eu estou considerando aqui números, 20 graus. 360 graus dividido por 18, dá 20 graus. Se por acaso eles são proporcionais a 2 graus, 9 graus e 7 graus, aí o K seria um número sem medida, porque você está dividindo duas grandezas de mesma natureza. Divisão dá um número que a gente chama de adimensional, ele não tem unidade. Mas no caso ali foi 297, realmente. Só conferindo aqui. 297. Tá, o que é que o K me ajuda ao que o problema pede? O problema pedia para determinar a razão entre os ângulos alfa e beta. Ou seja, esses ângulos que foram indicados na figura, se ele diz numa certa ordem, razão entre alfa e beta é alfa sobre beta. Se for entre beta e alfa, é beta sobre alfa. Então, eu quero saber quanto é que está essa razão aqui. Entre a medida do ângulo alfa e a medida do ângulo beta. Agora ficou mais fácil. Porque é inscrito, né? Esses dois ângulos são inscritos. Não. Tem a mesma propriedade do ângulo inscrito. Mas esse ângulo que é formado por uma reta e tangente, por uma corda, ele tem um outro nome. Ah, esqueci o nome. É um ângulo de segmento. Tá? É porque é o segmento dos arcos que formam ali, que seria também semicírculo. É um ângulo de segmento. Mas a propriedade é a mesma. Qual? Se um ângulo de segmento ele determina um arco, a medida dele é metade da medida do arco. Onde tem a alfa aqui, ó, o arco que ele subtende é o dobro. Se esse ângulo é alfa, esse arco aqui vai medir 2 alfa. Então você vai ter que o arco AB mede 2 alfa. Só que o arco AB, mesma notação, a medida de AB vai ser 2 alfa. Só que o arco AB, a gente tinha que era 2K, e o K vale 20. Então isso aqui, ó, vale 40. Vale 2 alfa. Logo você vai ter que alfa vale 20 graus. O beta também é um ângulo de segmento. E subtende esse arco aqui, ó. Se esse arco está sendo determinado por um ângulo de segmento beta, a medida do arco é 2 beta. Você vai ter aqui a medida do arco AC é 2 beta. Mas o arco AC era 7 vezes K, onde K é 20. Então esse arco aqui mede 7 vezes beta, portanto, vai medir 70 graus. E aí, com esses dois valores, a gente vai poder responder o problema beta. Esses dois valores, eu vou poder responder o problema beta. A razão vai ser 20 graus sobre 70 graus. Simplificando, isso aí vai dar 2 sétimos.
E não tem unidade, tá? Porque você vai estar dividindo grau por grau. Eduardo, tem uma outra maneira de fazer isso aí? Sem ter que descobrir, por exemplo, o K e ter que calcular as medidas de alfa e beta para depois dividir? Tem. Pelo menos me parece ter. E aí eu ia utilizar isso aqui, ó. Aqui seria 2 alfa e aqui seria 2 beta. Aqui. Eu simplificava aqui, ficava alfa igual a 2 beta dividido por 7. Aí você pega o beta e passa dividindo. Aí você encontra que alfa sobre beta é 2 sétimos. É mais rápido? É. Antes travou e agora voltou. E aí, Abner, conseguiu entender? Consegui. Não, esse último jeito que o senhor falou aí é bem mais rápido mesmo. É bem mais rápido. Por que você não pensou nisso antes? É porque eu comecei a resolver o problema sem nem ficar imaginando o que é que o problema queria. Quando eu cheguei bem aqui, eu já tinha criado o K, a razão toda. Aí que eu fui, o que é que o problema quer mesmo? É que é um alfa sobre beta. Aí, já comecei desse jeito, eu vou fazer desse jeito, mas tinha um caminho mais rápido. Usava a mesma coisa. Usava que a relação entre o ângulo de segmento e a medida do ar, mas ganhava o quê? Porque não precisava usar que a soma daqueles árvores é 360. Na verdade, é um problema que eu julgo mal elaborado. Talvez o autor, quando colocou, pensava que tinha que fazer desse jeito. Porque essa informação aqui nada ajuda a resolver o problema. Se eu tirar a informação, eu continuo podendo resolver. Não do jeito que eu fiz aqui, né? Calculando o K, mas um caminho mais rápido. Sim, e mesmo nessa parte ali, antes de descobrir o resultado do K, era só pegar e colocar nas medidas também, substituindo, porque ia cancelar o K com o K. Uhum. Ia ficar 2 sobre 7, do mesmo jeito. Tá. Na verdade, não tinha para que substituir, porque se eu substituir, eu volto para o que era antes. Uhum. Essa igualdade, eu cheguei aqui. Se eu voltar o 2K para cá, fica 2K dividido por 2. É claro que vai. Não, substituir no final, porque no final você não já coloca direto alfa sobre beta? Aqui, né? Ficaria 2K dividido por 7K. Cancela o fator K, dá 2 sobre 7. Mesma história. Qual foi a dúvida? Ou foi uma questão que tu escolheu, assim, olhando as questões? Essa daqui eu não tentei, mas eu acho que pode ser, ela seja um pouco complicada. Qual que eu olhei e achei complicada? Não, tu pediu essa questão porque tu realmente tentou e não conseguiu, ou porque tu olhou o enunciado? Não, eu tinha feito ela. Eu pedi porque eu achei ela uma questão interessante, aí como ninguém pediu nenhuma, eu pedi ela. E eu queria ver se tinha outros jeitos de fazer. Tu fez dessa maneira? Foi, dessa mais longa mesmo. Então, na primeira questão, a gente usou uma propriedade que era dos segmentos tangentes traçados para o mesmo ponto. Tinha a ver mais com uma propriedade da parte de tangência entre circunferência e reta. Aqui a gente utilizou uma propriedade de ângulos em circunferência.
tá? Que é você tem aí algumas propriedades falando sobre ângulos. Três, 374, 398. A gente está seguindo nesse ritmo, foi uma do capítulo 10, uma do capítulo 11. Escolheu uma do capítulo 13. 492, 493, 498 e 502. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quatro, 492, 493, são problemas que envolvem a questão de potência de ponto. 498 e 502. Tá, eu vou dar uma olhada aqui nessa 498. Não tentei fazer nenhuma delas, mas vou imaginar essa daqui. 498. Determine a medida do segmento DE da figura, esse segmento aqui, ó. Sabendo que AB é o diâmetro da circunferência, ou seja, é uma corda que passa pelo centro. Embora ele não diga, como ele não fala nada sobre o ponto O, eu vou considerar que o ponto O aqui é o centro, tá? Eu já sei que passa pelo centro, não falou nada sobre o ponto O. B é o ponto... Oi. Desculpa atrapalhar. Pode ser outra, porque essa já está resolvida até no livro. É dos exercícios resolvidos. Porque é uma questão resolvida. Foi uma das que eu pedi, realmente? Foi 498, não é isso? 498. É uma das resolvidas. Então, vamos para 502. Determine o raio do círculo menor inscrito num quadrado, num quadrante do círculo maior, da figura ao lado, sendo 2R o diâmetro do maior. Bom, você diz que 2Rzão, o R grande, 2R grande, é o diâmetro do círculo maior, é porque o raio do círculo maior é R. Vamos fazer aqui a figura. Enquanto isso, você pode, quem não tentou fazer ainda, pode ir pensando. Então, 502. Quando ele fala quadrante, ele está falando num quarto da circunferência. Tá? Tem esses dois raios aqui são 90 graus, justamente para que essa parte aqui seja um quarto da circunferência, quadrante. E aí, nesse quadrante, ele coloca uma circunferência que tangencia esses dois raios, também tangencia a circunferência maior. Vai ter aqui
uma circunferência que está tangente aos dois raios, tangente à circunferência maior. E aí, como o enunciado falou, esse raio maior aqui, ó, na verdade o raio da circunferência maior, é Rzão. E ele chama de Rzinho a distância aqui, ó, que vai do centro da circunferência maior até o ponto de tangência, aqui nesse raio. Esse ponto aqui, ó. Então, Rzinho é para isso aqui, ó. Bom, o problema traz um ângulo reto, mas a gente pode inserir mais dois ângulos retos nessa figura, utilizando uma propriedade que fala de quando uma circunferência tangencia uma reta. Quando você tem uma reta tangente a uma circunferência, o raio até o ponto de tangência é perpendicular a essa reta. Então, esse é um resultado da parte teórica aí. E cabe a quem está fazendo o problema saber disso e colocar o ângulo reto. Da mesma forma aqui, ó. E aí, com essa propriedade, quando você acrescenta esses dois ângulos retos, esse quadrilátero aqui, ó, que já tem 3 ângulos retos, fica forçado a esse quarto ângulo também ser reto. Já que no quadrilátero a soma dos ângulos tem que dar 360 graus. Então, esse quarto ângulo aqui tem que ser reto. Né? Ou seja, esse quadrilátero que você tem aqui, ele é um retângulo. Será que é só um retângulo mesmo? Essa medida Rzinho, né? Essa medida Rzinho que está demonstrada aí, ela também vale para o outro lado desse quadrilátero. Desse retângulo. Desse retângulo. A propriedade do retângulo. Os lados opostos são congruentes. Então, se essa medida aqui é R, essa daqui também é R. E as laterais também, porque é aquele caso do ponto fora da circunferência, quando tem as duas tangentes. Não? Sim, esse daqui poderia ter dito. Só que quando você garante que isso aqui é R, esse R passa a ter um outro significado, que é o raio da circunferência menor. E aí aqui é R também, porque aqui é um raio também. E aí usa de novo, lados opostos de um retângulo, mesma medida. Então, essa figura aí é mais do que um retângulo, é um quadrado. Um quadrado de medida R. Lá vai eu de novo, começando a falar sobre o problema, sem olhar o que é que o problema quer. Ele já tinha dado a medida R como sendo o raio da menor. Não. Na verdade, o que ele quer é justamente que você encontre o raio. Ele quer que você ache o Rzinho a partir do Rzão. O R grande é a única medida fornecida no enunciado do problema. E ele quer que você descubra quanto é esse raio desse menor em função desse daqui. Então, tem que achar uma relação entre esse R pequeno e o R grande. Bom, tem uma coisa que a gente não usou ainda. A gente já usou o ponto de tangência aqui entre circunferência e reta, mas não usou essa tangência aqui, ó, entre as duas circunferências. Qual é a propriedade importante que a gente usa sempre que tem um problema que envolve duas circunferências que se tangenciam? E não é uma propriedade que usa fórmula ou que tem uma certa expressão, não. É uma propriedade geométrica mesmo. Ela afirma determinada coisa e essa afirmação sempre ajuda quando você resolve o problema. Ajuda a complementar a figura. Agora eu estou confuso. É porque eu estou achando que o senhor está falando da potência de ponto.
Não, a potência de ponta ainda não. Porque a potência de ponta eu tenho confusão com ela, não sei resolver direito ainda. Quando você tem duas circunferências que se tangenciam, seja internamente, como está aqui, ou seja externamente, como no caso que eu estou mostrando aqui, existe uma propriedade que a gente usa para complementar a figura. A distância entre os raios, é isso? É que os centros dessas circunferências e o ponto de tangência, eles ficam alinhados. Eles ficam sobre uma mesma reta. Ou se você traçar a reta que passa pelos centros, obrigatoriamente ela passa no ponto de tangência. E isso faz com que esses dois raios fiquem alinhados. Então, nesse caso aqui, a distância entre os centros vai ser a soma dos dois raios. Quando o tangenciamento é interno, a distância entre os centros passa a ser a diferença dos dois raios. Tá? Como assim a diferença? Eu vou usar a propriedade. Tá? Então, esse centro e o ponto de tangência, eles estão alinhados, estão sobre uma mesma reta. Eu vou traçar o trecho da reta que passa por esses pontos. Esse segmento todo vermelho aqui, ele mede quanto? É risão. Por quê? Porque ele é o raio da circunferência maior. Esse segmento aqui, ó, ele mede quanto? É risinho. Motivo, é o raio da circunferência menor. Então dá para afirmar algo sobre esse trecho aqui, ó. Quanto é que vai ser a medida desse trecho que eu estou destacando aqui, que vai de um centro a outro? Vai ser a diagonal. Tirando é risinho. É risão, tirando é risinho. A primeira maneira que eu estou resolvendo o problema, que é a ideia que eu estou tirando agora, não está usando potência de ponto. Vai usar o seguinte, ó. O que é isso aqui no quadrado? É a diagonal do quadrado. Quanto é que mede a diagonal do quadrado de lado R? Quanto é que mede a diagonal do quadrado do lado R? É uma das aplicações lá do teorema de Pitágoras. Vai ser R por G. Se você abrir Pitágoras, isso aqui dá exatamente R raiz de 2. Então, o que você vai ter é que essa medida Rzão menos Rzinho, para ela ser a diagonal do quadrado, ela tem que dar Rzinho raiz de 2. Aí lembra que eu quero saber o Rzinho, então isso é o que eu tenho que isolar. Então eu vou ter que Rzinho raiz de 2 mais Rzinho vai ser igual ao raio da maior. Aqui dá para tirar o Rzinho em evidência. Você vai ter que R que multiplica raiz de 2 mais 1 vai ser igual a Rzão. E aí esse número que está multiplicando pode passar dividindo. Então você vai ter que o Rzinho vai ser Rzão dividido por raiz de 2 mais 1. Tem uma maneira mais simples de expressar isso aí, que é você tentar racionalizar esse denominador. Ou seja, eu vou multiplicar essa expressão por 1. Só que o 1 que eu vou escrever, ele é dessa forma aqui, ó. Raiz de 2 menos 1 dividido por raiz de 2 menos 1. É óbvio que isso aqui vale 1, porque eu estou dividindo um número por ele mesmo. Mas foi escolhido esses números aqui, porque quando você multiplica isso aqui, vai gerar uma diferença de quadrados. E aí, quando você fizer essa diferença de quadrados, vai ficar o quadrado de raiz de 2, que é 2, menos o quadrado de 1, que é 2 menos 1, vai dar 1. Então, você vai obter só como resultado
Rzão que multiplica raiz de 2 menos 1. Esse é o valor do raio da circunferência menor, em função do raio da circunferência maior. Esse aqui é o resultado que você deveria encontrar como resposta do problema. Aí você diz, o senhor não usou potência de ponta em nenhum lugar. Não, usei outras propriedades. Propriedade da circunferência tangenciando uma reta. Propriedade de duas circunferências tangenciando. Triângulo retângulo. Diagonal com quadrado, isso aqui é R. Aqui é R, se você aplicar pitágoras, isso aqui é R, raiz de 2. Aí igual as duas expressões. Isso aqui pode ser escrito como R, raiz de 2, mas também pode ser escrito como Rzão menos Rzinho. Então as duas têm que ser iguais. Aí resolve isolando Rzinho. Como faz usando potência de ponto? Bom, a potência de ponto, ela diz o seguinte: precisa que você tenha um ponto e a partir dele você tenha segmentos que ou tangenciem ou sejam secantes à circunferência. Uma das maneiras que eu gosto de lembrar da potência de ponto é a seguinte: você tem um ponto aqui fora da circunferência e você tem uma circunferência aqui. Vou chamar de lambda. A propriedade que ele chama de potência de ponta, ela diz o seguinte: não importa qual a reta que passa pelo ponto P intersecta a circunferência, algo permanece constante. Quantas retas eu consigo passar pelo ponto P? Infinitas. Dessas infinitas, ainda tem infinitas que cruzam a circunferência, em pontos que eu vou chamar de A e B. Bom, pois, se eu mudar a reta escolhida, o tamanho de PA e o tamanho de PB mudam. Se eu girar mais para cá, o PB fica menor. Vou pegar essa reta e girar, eu não tenho garantia nenhuma que os segmentos PA e PB vão se manter. Vou chamar aqui de A', aqui de B'. Mas tem uma coisa que não muda: o produto desses segmentos, PA vezes PB, ele não depende da reta que você escolhe. Só depende da circunferência e do ponto. Por isso que você diz que é uma propriedade, é um poder que o ponto tem, é uma potência que o ponto tem em relação à circunferência. Normalmente ele mostra assim, né? Que PA' vezes PB' é igual a PA vezes PB. Não importa, eu prefiro dizer que não importa a reta que passa pelo ponto P. Esse produto, PA vezes PB, vai ficar constante. Independe da reta. Isso vale não só se o ponto estiver fora no exterior da circunferência. Vale também se ele estiver no interior da circunferência. E tem algo que conecta essas duas situações, para você dizer que esse produto recebe o mesmo nome, potência do ponto em relação à circunferência. Que é que esses dois resultados dependem, na verdade, podem ser expressos em função da distância do ponto até o centro e do raio da circunferência. Esse produto que permanece constante pode ser expresso em função disso. É o quadrado do maior valor, que pode ser a distância até o centro ou pode ser o raio, menos o quadrado do menor valor, pode ser a distância ou o raio. Nesse caso, a distância é o maior valor, o raio é o menor. Mas quando o ponto estiver dentro, invertem os papéis. Ok, e como é que eu uso isso nesse problema? Aí você precisa conhecer um ponto que a partir dele você tenha segmentos que intersectem a circunferência. E mais do que isso, que esses segmentos você tem informações sobre ele.
E aí chama a atenção, o ponto O, você tem 3 segmentos aqui pelo ponto O que intersectam a circunferência menor. Então, eu vou falar aqui na potência de O em relação a essa circunferência menor que eu vou chamar de lambda. Em relação a lambda. E vamos lá. O que eu sei? Eu preciso pegar. Independente da reta, PA vezes PB tem que ser o mesmo resultado. Só que quando a reta vai girando, o que acontece? Quando a reta vai girando, esses pontos que ela intersecta vão se aproximando. No caso, quando ela é tangente, os pontos A e B viram um só. Então, no caso aqui, ó, o produto que eu vou fazer com essa reta aqui seria R vezes R. Teria que R vezes R, porque o PA e o PB seriam esse segmento aqui. Seria igual a esse segmento aqui, ó, que seria o PD, que é quanto? Rzão, vezes, aí teria que pegar esse segmento aqui de fora, que seria o PA. Quanto é esse segmento aqui de fora? Rzão, tirando a parte de dentro, que é quanto? 2R. 2Rzinho. Então, Rzão, menos 2Rzinho. Aí eu estou usando potência de ponto. E aí eu vou ter, né, que Rzinho ao quadrado vai ser igual a Rzão ao quadrado menos 2Rzão mais Rzinho. Lembra que você quer encontrar Rzinho, né? Então, se você montar a equação, vai te dar uma equação de segundo grau, onde eu vou destacar aqui a minha incógnita, que eu quero que você é o Rzinho. O Rzinho é o que é desconhecido. O Rzão é o valor conhecido. Então, eu vou resolver essa equação sabendo que os coeficientes dessa equação são I, que é o valor de A, o valor de A é 1, o valor de B, menos 2Rzão, e o valor de C, menos Rzão ao quadrado. Então, eu vou resolver essa equação aí usando a fórmula para resolver equações de segundo grau. Como aqui fala, como aqui mostra que o produto das raízes é negativo, então eu vou ter uma raiz negativa que não vai servir para mim, porque o Rzinho é um comprimento, e vai ter uma raiz positiva, que deve ser essa daqui, ó, que essa vai servir para mim. Embora ele tenha uma equação de segundo grau que vai dar 2 valores de R, um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. E aí essa solução usa diretamente a ideia de potência de ponto. Não usou nada do que a gente tinha conversado antes? Usou. Só que usou implicitamente. Porque no problema, para usar isso aqui, na verdade, usou implicitamente que esses 3 pontos são alinhados. Então, isso aqui que eu tracei aqui, ó. Professor? Foi utilizado na hora de escrever esse pedacinho aqui, sendo Rzão, tirando 2Rzinho. Ali, eu acho que quando o senhor passou para o outro lado, não trocou o sinal. Tem um sinal aqui que é positivo. Aí não seria mais fácil colocar o R ao quadrado menos o Rzão ao quadrado? Como é que faz? Do que... Eu tentei ele aqui, porque como ele é um incógnito, eu trabalho com o coeficiente do R ao quadrado como sendo 1. Se eu jogar ele lá para o outro lado, aí o coeficiente vai ser menos 1. Mas, tanto faz. Tá.
Mas aí não precisa, não tem como resolver sem ser pela equação do segundo grau também, né? Era isso que eu estava dizendo. Mas eu já consegui visualizar aqui. Qual é a ideia? É Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado, aí a gente cai naquelas propriedades, né? Dos produtos notáveis. Que Rzinho ao quadrado menos Rzão ao quadrado vai ser Rzinho mais Rzão vezes Rzinho menos Rzão. Soma pela diferença. E daí? Você gera um produto desse lado, só que você gera um produto do outro. Talvez seja melhor a ideia de completar quadrados. Como assim? Se aqui fosse mais, isso aqui dava um quadrado perfeito. Como é que eu faço para ficar mais Rzão ao quadrado? Eu somo 2 Rzão ao quadrado de um lado e do outro. Se eu somar 2 Rzão ao quadrado de um lado e do outro, vai ficar assim. Aí isso aqui eu posso transformar no produto. É o quadrado de Rzinho mais Rzão ao quadrado. O quadrado de Rzinho mais Rzão. E aí o Rzinho fica só no lugar, fica mais fácil de isolar. Tira a raiz quadrada de um lado e do outro. Depois pega o Rzão que está somando e passa diminuindo. É mesmo, fica melhor. Entendi. Entendeu? Valeu. Tá? Que, na verdade, o que acontece quando você usa aquelas fórmulas lá para resolver equação de segundo grau, nada mais é do que você está completando quadrados. Só que você completa naquela equação bem geral, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Você manipula para completar quadrados, aí percebe que aquele percurso você ia fazer em toda resolução. Então, ao invés de estar toda hora completando quadrado daquela maneira, você usa os resultados que você tira dali, que são justamente aquelas fórmulas. Tá? Mas em algumas equações pode ser que completar quadrado seja até um exercício bom para fazer o aluno pensar uma outra alternativa, uma outra estratégia. Tá? Bom, seguindo a nossa estratégia inicial, que não foi proposital, mas acabou acontecendo, a gente resolveu o 374, que era do capítulo 10, resolveu o 398, que era do capítulo 11, resolveu o 502, que é do capítulo 13, então a gente vai resolver agora uma questão do capítulo 14. Se alguém tiver preferência por alguma delas... 580, professor. 580, então vamos lá. Sabe qual a página que está 580? 230. 230, então no PDF aqui eu acho que é 10 a mais. 240. Pronto, 580. A questão 580 diz: sejam dois círculos tangentes entre si. Você tem esse círculo maior, você tem esse círculo menor. Tangentes entre si. Embora ele não diga qual o ponto de tangência, a figura sugere que seja o ponto Q. De novo, eu acho que não deveria ficar a cargo do leitor. O próprio problema devia dizer isso. E não era muito complicado, não. Sejam dois círculos tangentes entre si no ponto Q. Pronto, já matava a figura. Sendo PQ igual a 8, ou seja, esse tamanho aqui, ó, que é o raio da maior, é 8.
ST, ó, aí entra uma outra interpretação que o leitor teria que fazer, que na verdade o problema deveria informar. Essa reta aqui, ó, ela tangencia essa circunferência no ponto T. Ah, mas parece que está acontecendo isso. Tá, mas você não pode julgar pela aparência. Então, o problema deveria dizer que a reta PR tangencia a circunferência menor no ponto T. Então, esse raio aqui, ó, ST, vale 3. Além disso, eu estou considerando que S é o centro da circunferência, porque o problema também não falou nada sobre S. Ou seja, eu estou mais criticando o problema do que dizendo como fazer, por enquanto. Então, considere P, o centro está maior, S, o centro está menor, Q, o ponto de tangência das duas circunferências, T, o ponto de tangência entre a circunferência menor e essa reta PR, tá? E R, o ponto de interseção dessas duas retas. Aí você diz, e essa reta foi gerada como? Essa reta é a reta que tangencia as duas circunferências no ponto Q. Tá? Então, traça uma circunferência, pega o ponto Q dela, traça a reta tangente aqui. Depois, nesse ponto Q, traça uma circunferência menor, que tangencia a maior, chama de S o centro dela. Escolhe um ponto T aqui, traça uma reta tangente por T, e traça esse raio aqui. Onde as duas retas aqui se cruzarem, esse ponto vai ser o ponto R. Eu quero saber quanto é que mede RQ. Vou fazer. Enquanto eu faço o desenho, você pode ir tentando ver algumas ideias que ajudem a resolver o problema. Então, desenhei uma circunferência com centro em P, escolhi um ponto para ser o ponto Q. Por esse ponto Q, eu vou traçar uma reta tangente a essa circunferência e vou traçar uma circunferência que tangencia internamente essa primeira no ponto Q. Vou chamar o centro dela de S. Por esse ponto P que está externo a essa circunferência azul, dá para traçar duas retas tangentes. Eu vou traçar uma delas. Esse ponto aqui, de tangência, eu vou chamar de T. E a gente já viu que o raio traçado até o ponto de tangência forma um ângulo reto. A figura traz isso aqui. O problema chama de Rzão a interseção dessas duas retas. E aí eu sei que quando duas circunferências tangenciam, o centro delas e o ponto de tangência estão sobre uma mesma reta. Essa reta. Então, essa é a figura que tem lá no problema,
E que, como eu estou explicando como foi gerada, o enunciado deveria fazer. Informações que o problema te dá. Se a memória estiver boa, ele te dá a medida PQ, que é 8, e te dá a medida ST, que é 3. E quer saber essa medida aqui, ó, RT. Esse vai ser o meu X, que eu quero descobrir. Entendido o enunciado, onde é que estão as informações, o que é que se quer, aí agora você vai para uma busca lá na parte teórica. Que resultados eu tenho sobre circunferências que eu posso aplicar aqui? Que podem me ajudar, ou mesmo que eu não saiba se pode ajudar, mas que eu possa acrescentar alguma coisa na figura. Até chegar um momento de eu dizer, opa, com todas essas informações eu consigo fazer uma sopa. O diâmetro dessa circunferência menor. Você tem um diâmetro. Se é 3, aí já dá para saber o diâmetro e a gente já consegue a medida de fora também. E aí percebe que quando ele já está olhando para isso aqui, de uma certa maneira ele deve estar pensando em potência de ponto. Esse tamanho aqui, ó, é o diâmetro. Se o raio é 3, aquela medida ali é 6. Se essa medida toda é 6, quanto é essa parte de fora? 2. 8. O 8 aqui ele é quebrado em 2 pedaços. O 2 e o 6. Esse ponto aqui é o ponto S. Professor, Oi? eu estou pensando em semelhança de triângulo. Tem triângulos na figura, né? Esse- PPS, PPR são semelhantes? O ângulo P seria comum aos dois, né? Esse ângulo é dos dois triângulos. E os dois têm um ângulo de 90 graus, que são retos. Já que ali é tangente. Pelo que eu falei para vocês, se isso aqui é uma reta tangente, ó, o raio que vai até o ponto de tangência era um ângulo reto. O enunciado não dá certeza disso, e isso matava o problema. A não ser que você entendesse pela figura e parece pela figura. Realmente dá para usar a semelhança de triângulos. Você tem um triângulo aqui com algumas medidas conhecidas, você tem um triângulo maior, semelhante a ele, com o que eu quero descobrir. Então, semelhança de triângulos é uma ideia. Só que semelhança de triângulos é o que gera a potência de ponto. O resultado de potência de ponto, ele é provado por semelhança de triângulos. Então, qual seria a ideia de usar a potência de ponto aí? Você tem um ponto que você tem mais de uma reta que é traçado por ele, que intersecta a circunferência. O P. O P, eu poderia tentar usar a potência do ponto P em relação a essa circunferência aqui. Mas como ele quer a medida X, não seria mais fácil a semelhança? Não sei bem o que seria mais fácil. Eu acho que seria o caminho mais usual. Eu podia também fazer a potência de ponto em relação ao R. Bom, pelo ponto S, eu traçar duas retas em relação à circunferência grande. Uma é tangente, então você vai pegar esse segmento duas vezes, x vezes x, e aí você vai ter que pegar esse maior, no caso o maior vem até aqui. O maior vezes a parte de fora. É uma outra ideia.
Acho que as 3 ideias resolvem o problema. Mas vou para que eu realmente acho que é mais interessante, assim, a do semelhança. O triângulo PTS é semelhante ao triângulo PQR. Eu vou começar pelo PQR. A medida dos lados são 8x e PR. 8x e PR. No outro, as medidas correspondentes vão ser 8 está oposto ao ângulo sem marcação. No outro triângulo, quem está oposto ao ângulo sem marcação é PT. X está oposto ao ângulo com 2 curvas. No outro triângulo, quem está oposto ao ângulo com 2 curvas é 3. PR é a hipotenusa do triângulo maior. No outro triângulo, a hipotenusa é quem? PS. Tem uma dessas medidas que eu não coloquei, mas você sabe qual é. PS vai ser 2 mais 3. Né? Lembra que aqui é o diâmetro? 3 e 3. É 2 mais 3. Então, PS você tem 5. Aí, essa razão eu devo utilizar, porque tem o X que eu quero. Qual das duas usar? Por enquanto, parece que as duas são igualmente inúteis. E se eu usar com essa, eu gero uma equação com 2 incógnitas. Se eu usar com a outra, também uma equação com 2 incógnitas. Então, será que tem alguma dessas medidas que é mais simples de obter, PT ou PR? E se eu obtiver aí aquela razão que tem a medida conhecida, é a que vai participar da igualdade lá. No triângulo menor, se eu já tenho a hipotenusa e um dos catetos. Exato. 5, 3, então PT é mais fácil de achar. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo PTS. Triângulo PTS. E aí a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. E você vai ter que PT ao quadrado vai ser mais 3 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado. Se você fizer as contas, você vai encontrar que o PT vai ser igual a 4. 25 menos 9, 16. Então, essa medida aqui é conhecida. É um 4. E aí me diga que eu vou trabalhar com essas duas razões. E de uma maneira bem rápida. 8 por 4 é 2. Então, aqui tem que ser 2. Qual é o valor X? 6. 6. Ou seja, o triângulo maior, ele é o menor duplicado. Então, o x aqui ele é a duplicação desse daqui, 3. X igual a 6. Tá? Bom, conseguimos pelo menos fazer uma questão de cada capítulo. E na aula de amanhã, eu vou disponibilizar um material que vai falar sobre a área de figuras planas, tá? Não significa que se alguém tiver dúvida em alguma das outras questões, ou mesmo em outras questões desse livro ou de outro livro, que tratem de circunferência, pode estar perguntando, tá bom? Tem questões bem interessantes envolvendo circunferência. E o mais importante é você entender como usar as propriedades na hora de resolver esses problemas. Então, você tem que tentar. E aí eu fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar perguntando e eu vou tentando ajudar na solução dos problemas, tá? Mas na aula de amanhã eu já vou disponibilizar um material que fala sobre a área, que é o último assunto da parte de geometria plana, para que a gente já possa, no mês de junho, falar sobre a espacial, tá? Na outra semana a gente ainda deve ter mais uma aula sobre a área e aí a gente começa a falar sobre geometria espacial.
Tá bom? Valeu aí, obrigado quem pôde ficar até o final. Espero que tenha ajudado. Valeu, professor. Ótima aula. Valeu, até mais.